noite a todos. É com renovada alegria, nesse ano de 2025, que eu venho a essa casa de amor, essa casa de solidariedade, vir falar sobre um tema de maior significado de todos os temas que eu já abordei na minha vida. Esse tema, ele tem uma força, ele tem um nível de grandeza que nós desconhecemos, o ser humano desconhece. O tema é: deixa o amor nascer. Aqui, nesse momento, eu sinto a presença de muitos espíritos desencarnados. E aqui, há minutos aguardando, eu tive como que um pequeno desdobramento que todos nós temos. Isso não é acontecimento raro e nem a pessoas privilegiadas. Todos temos desdobramentos. Mas eu, aqui sentado e meditando, fechei os olhos e tive uma inspiração para vos dizer, nesse momento, com muita certeza e muita convicção: as tragédias, as dores do mundo, os sofrimentos na terra, tudo aquilo que nos fere, que nos machuca, as feridas da alma, as dores que nós carregamos, elas têm uma gênese, elas têm uma criação praticamente absoluta. Este sofrimento e tudo isso que eu me refiro, ele desemboca numa situação que nós temos que fazer, bater no peito um meia-culpa. Nós não permitimos que o amor nasça dentro de nós. Quando eu me refiro ao amor, eu me refiro ao amor na sua grandeza absoluta. Eu me refiro ao amor que ajuda, que auxilia, que tem paciência, que espera, que não revida, que não guarda ódio. O amor que é uma bênção de Deus. Eu diria para os senhores e para as senhoras que se esse mundo criado por Deus, ele é tão perfeito que ele não permitiu, ele não deixou que faltasse aquilo que mais importa e que mais interessa e mais significado tem, e que nós teimamos em virar as costas, e nós insistimos em passar em branco. Senhores, Santo Agostinho de Hipona, ele já dizia: uma vida sem amor é uma vida perdida, é uma vida jogada fora. Repito para que ninguém se engane: o amor não é apenas aquela união entre dois seres, não é apenas as relações afetivas. O amor, ele tem a extensão do universo. E lamentavelmente,
nas nossas vidas, o amor não é permitido nascer. O amor, ele não consegue chegar nas nossas vidas, porque nós não temos a compreensão extraordinária do Filho de Deus, Jesus, que quando veio à terra, deixou para nós a oração, ele deixou para nós o sermão, que é um verdadeiro cântico, que é o sermão da montanha, quando ele disse, para que nós entendêssemos, e nós não conseguimos entender até hoje. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros e simples de coração, bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da perseguição da justiça, bem-aventurados os humilhados e bem-aventurados os esquecidos do mundo. Isto, meus senhores e senhoras, isto é o amor na quintessência divina. Isso é o amor no seu poder de grandiosidade imensa. E esse amor que Jesus veio nos falar, nós, decorridos 21 séculos, quase 21 séculos, esse amor nós não permitimos que nasça dentro de nós, e nem abrimos a porta para ele da nossa casa. Ele está fechado, e nós continuamos vivendo uma vida obsessivamente materialista, apenas naquelas circunstâncias do dia a dia que são importantes, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso conforto, a nossa situação familiar, a nossa situação social. Não se relega a isto, não se diz que isto não é importante. É importante, mas não é nada perto do amor divino. O amor divino, ele é tudo, tudo. Mahatma Gandhi, o grande apóstolo da paz, um indiano, ele, certa ocasião, ele que não era cristão, ele que não era nem católico, nem evangélico, enfim, não era cristão, Mahatma Gandhi, mas era um homem de bem, era um homem de Deus, porque espírito não tem religião, espírito algum tem religião, a religião é dos homens, o espírito é de Deus. Mahatma Gandhi, ele disse certa ocasião, não conheço nenhum homem que tenha feito tanto bem à humanidade como Jesus. E se todas as bibliotecas do mundo, tudo que se tivesse escrito no mundo, se tivesse perdido, não se teria perdido nada, absolutamente nada. Bastava que se tivesse guardado o sermão da montanha, bastava que se tivesse guardado pequenas frases de bem-aventurança, que quer dizer, seja feliz, são felizes os humildes, os simples, os puros, os esquecidos do mundo, porque todos serão esquecidos do mundo, mas não de Deus. Meus amigos, eu gostaria de colocar para vocês, de uma forma enfática, de uma forma incisiva,
o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando para permitir que o amor entre em nossas vidas. Por acaso nós perdoamos qualquer coisa? Nós não perdoamos. As grandes coisas, menos ainda. Perdoar não significa que aquele que me fez um mal, eu tenho que ir lá abraçá-lo, beijá-lo. Não. Perdoar significa que eu não devo devolver o mal. Que ele viva a vida dele e seja feliz. Não alimentar nenhuma maldade, não retribuir, não devolver. E deixar que a vida devolve. O grande Chico Xavier já disse uma ocasião: quando alguém te fizer o mal, não devolvas, silencie, a sentença já está lavrada, a sentença já está lavrada, e a lei de causa e efeito se fará sentir. Nós viemos ao mundo, nós viemos à terra, todos nós aqui, e os espíritos encarnados que estão nos ouvindo, todos nós viemos aqui para aparar nossas arestas morais. Nós estamos aqui para entender e compreender a rapidez desta passagem. Hoje ainda tomei conhecimento de 2 mortes de conhecidos de idade reduzida, vidas que se foram inesperadamente. Meus amigos, existe entre nós, a criatura humana, existe algo que atrasa a nossa existência de uma forma muito importante. Nós somos egoístas, nós somos acumuladores de bens, nós queremos vantagens, nós lutamos por poder, por glórias, por títulos, nós damos importância a isto, e isto me faz lembrar as palavras do apóstolo Mateus: de que adianta, de que serve ganhar o mundo e perder a alma? E perder a alma. É o que está acontecendo conosco. Guerras, sofrimentos, tragédias, uns querendo, num nível internacional, num nível mundial, evidentemente, internacional, mundial, num nível familiar, num nível de um país, de um estado, de uma cidade, as pessoas querendo massacrar outras pessoas. Isto tem um tempo para terminar. E se nós não entendermos que Jesus trouxe para nós, a pedido, a mando do Criador, Ele trouxe o amor que é a fraternidade, ser fraterno, poder superar as nossas limitações, fraquezas, e poder viver uma vida
o mais possível pura no sentido daquilo que está ao nosso alcance. A trajetória das nossas vidas, ela é muito longa. Nós tivemos encarnações lá atrás, estamos nessa encarnação breve, alguns anos, que seja 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos para essa criança que passou aqui. A vida corporal, ela vai terminar. A nossa vida corporal vai terminar. As doenças, as dores, as mágoas, os ressentimentos, tudo isso um dia termina. E nós chegaremos no mundo espiritual. E o que vamos perguntar? Quem o senhor foi? Quem a senhora foi? Foi alguém de importância? Estudou muito? Adquiriu muitas propriedades? Foi alguém com distinção? Foi um doutor com várias faculdades? Não. Nenhuma pergunta dessa nos será feita. Absolutamente nada. Ninguém perguntará para nós os nossos títulos, riquezas, poderio, fortunas. Nada disso nos será perguntado. Só farão uma pergunta e nós teremos que ter a resposta. O que fizeste? O que fizeste? Eu pergunto a mim mesmo, eu pergunto a cada um dos senhores e as senhoras, eu me pergunto e de certa forma, eu sofro, porque eu não tenho, até hoje, uma resposta que me satisfaça. Que cada um dos que estão aqui presentes, e que cada espírito desencarnado que esteja aqui presente, faça essa pergunta quando esteve encarnado. E nós que estamos encarnados, eu pergunto: o que fizeste até hoje? Nós temos o hábito de nos desculpar. Nós temos o hábito de relevar as nossas faltas, relevar os nossos erros, fazer de conta: eu era tão jovem, eu era inexperiente, eu era isso. Tudo será levado em conta na balança espiritual. Tudo será levado em conta. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos acertos, tudo de bom que fizermos, tudo isso será considerado. O que nós não podemos é chegar no mundo espiritual com uma certeza de que fizemos mais o mal. Erramos e cometemos falhas muito graves e muito sérias. Sempre há um tempo de recomeçar. E este recomeço, ele passa pelo título desta palestra: eu suplico a misericórdia de Deus para todos nós. E eu imploro, porque sinto e sei, eu imploro a todos os senhores que estão aqui, eu imploro a mim mesmo: deixem
o amor nascer em vossos corações e levem para vossas vidas. Não batam a porta, permitam que o amor de Deus, porque quando alguém aqui duvidar da existência de Deus, ou tiver dúvida sobre Deus, eu vos convoco, contemplem os mares, contemplem as montanhas, contemplem o reino animal, o reino vegetal, contemplem as estrelas, as galáxias, o firmamento. E quando alguém aqui duvidar do amor, quando alguém aqui que foi machucado por situações as mais variadas, quando alguém aqui tiver se fechado para o amor, quando algum de vós estiver absolutamente indiferente ao amor, eu vos peço, com todas as forças do meu coração e da minha alma, eu vos peço, lembrai-vos de Jesus, lembrai-vos do Cristo, que na hora mais amarga, mais agônica, mais difícil, quando ele estava coberto de sangue, na cruz que nós erguemos para assassiná-lo, para matá-lo, quando ele estava coberto de dor e de sofrimento inaudito, naquela hora, a hora mais difícil que ele enfrentou aqui na terra, sofrendo os horrores de um julgamento concebido para matá-lo, e uma crucifixão para exterminá-lo, naquela hora, por favor, lembrai-vos, senhores, ele teve forças como homem, como qualquer um de nós, porque ele era homem ali naquele momento. Ele suplicou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é o amor que tem que entrar na nossa vida. Eu encerro dizendo aos senhores e às senhoras que, a partir do momento que saírem pela porta desse centro universalista Nossa Senhora Aparecida, ao saírem daqui, reflitam as palavras humildes e simples que eu quis me comunicar com vocês. Reflitam e saibam que pelo livre arbítrio de cada um de vocês, vocês estão traçando o destino do restante da encarnação que nós temos aqui na Terra. E muito mais, nós estamos traçando o destino das próximas encarnações. Nunca vos esqueçais, a caminhada não é em direção, a caminhada não é em direção apenas às coisas boas que nós temos aqui na terra e que nós lutamos. A caminhada aqui na terra é por isso, mas não é só por isso, e muito mais importante, a caminhada é na direção de Deus, e Ele vai nos receber
se nós permitirmos que o amor nasça dentro de nós e nós possamos devolver isto ao mundo, a vida. Portanto, senhores e senhoras, eu procurei com humildade, com as minhas limitações, eu procurei passar para vocês algo que é fundamental e essencial para quem entende que a vida não termina com a morte física. A vida não termina com um corpo que se deteriora. Segue o espírito. E esse espírito terá que carregar o amor. É este amor que eu me refiro e este amor que eu espero ele faça da casa, da alma de cada um, o local onde ele será feliz e fará vocês felizes. Este é o amor que eu desejo. Este é o amor que jamais pode se afastar das nossas vidas. E por favor, que ninguém chegue ao final da vida pensando assim: eu não amei. Não importa ser amado. Se formos amados, muito bem. O importante é amar. Amar. E eu me lembro do encontro de Pedro, Simão Pedro, ao entardecer em Cafarnaum. Simão Pedro encontra Jesus e expõe para ele que ele era um homem embrutecido, ele era um homem com defeitos morais, ele era um homem com problemas. E ele pediu: Jesus, ensina-nos a amar. Jesus, qual o caminho? E Jesus se aproxima de Pedro e diz: meu filho, ama Simão, ama, independente das dificuldades e dos problemas. O primeiro e o último passo no caminho de Deus é o amor. Eu vos repito aqui, que seja o primeiro e o último passo de vossas vidas o amor. Deixai o amor entrar em vossas vidas. Muito obrigado.